A palavra inteligência não é uma palavra muito boa para máquinas, porque pensamos em inteligência como algo que temos naturalmente. Inteligência emocional, inteligência social, sinestésica, o corpo. Inteligência musical. Temos 8 tipos diferentes de inteligência como seres humanos, dizem algumas pessoas. As máquinas têm um tipo de inteligência. Lógica. Poder cerebral, computação binária. E nesse poder, os computadores estão se tornando superiores. Portanto, quando se trata de computação e processamento, os computadores estão muito à nossa frente em muitos aspectos. E pode-se dizer que, por causa disso, ele pode ser um presente para nós. Por exemplo, potencialmente derrotando o câncer, desenvolver novos medicamentos, mudar o sistema de saúde, cidades verdes e assim por diante, mas também pode ser uma bomba. E isso é verdade para toda a tecnologia, de fato. Portanto, se você trabalha com construção, pode ter um martelo e construir a casa, ou pode ir até a casa ao lado e matar seu vizinho. O mesmo acontece com a IA, mas a diferença é, obviamente, o tamanho da ferramenta. William Gibson, um famoso escritor de ficção científica, diz: a tecnologia é moralmente neutra até que a usemos. Com a IA, temos a ferramenta para nos tornarmos super-humanos. Usando a IA, temos poderes totalmente novos. É como se fosse antes da energia nuclear, antes da invenção da fissão nuclear, antes da bomba nuclear. E agora estamos em um ponto em que precisamos pensar sobre o que isso faz. Então pedi à IA que fizesse uma imagem de Seul e do Westin Hotel, daqui a 10 anos, e ela fez isso. Você pode ver que há muitas coisas que não são muito perfeitas, mas esse é um bom exemplo do que uma máquina pode fazer por você hoje. Ao chegarmos aqui, a pergunta realmente é para mim. E qual é? O bom futuro? Quando usamos a inteligência artificial, o bom futuro é definido como não morrer, ter direitos civis, ter uma família, o direito de trabalhar, o direito de se expressar. Você sabe, coisas simples. Não se trata de coisas materiais como ter 3 carros ou ter uma determinada renda. É uma ideia muito básica. Ideia de um bom futuro. Em pouco tempo, por volta dos 20 e 30 anos, teremos um planeta com 9 bilhões e, por fim, 10 bilhões de pessoas. Então, como podemos criar um bom futuro? Para 10 bilhões de pessoas? Atualmente, estamos diante de 3 grandes revoluções. A revolução digital, que agora se trata principalmente de inteligência artificial. A revolução da sustentabilidade. O fim do petróleo e do gás. Não completamente. Mas basicamente você já pode dizer hoje que o negócio de petróleo e gás está se tornando uma zona de crime, onde as pessoas estão dizendo: ok, precisamos sair disso para a energia renovável, talvez a próxima geração nuclear. Essas são grandes questões em aberto. A terceira revolução é a maior delas. É a revolução do propósito. Então as pessoas da minha idade pensam no propósito da vida como lucro, crescimento, prosperidade. Foi isso que aprendemos, e fomos bem-sucedidos com isso. Mas imagine, por exemplo, os últimos 25 anos, 50% de todas as emissões que estão lá fora agora foram criadas por nós. Conseguimos algo realmente importante. 90% das emissões provenientes de voos são provenientes dos 10% das pessoas. Como eu, 90% vem de 10%. Portanto, agora meus filhos que têm 30 e 35 anos, os mais jovens estão se perguntando qual é o propósito do futuro. E não é apenas um P, você sabe, lucro, são 4 Ps. Pessoas, planeta, propósito, prosperidade. Todas essas coisas, uma história completamente diferente sobre o que o futuro nos reserva e o caminho que podemos seguir. Portanto, a inteligência artificial é a base de todas essas coisas, porque usando a IA podemos resolver o problema climático melhor do que antes. A IFE não vai substituir uma boa política, mas a IA nos ajudará a desenvolver a ciência de que precisamos. Isso é bastante óbvio. A IA também nos ajudará com o propósito. Porque imagine um mundo onde temos abundância, sabe? Onde tudo está disponível, porque a tecnologia facilita isso. Então poderemos criar um novo propósito. Talvez então possamos deixar o trabalho para trás. O objetivo número 1 da vida para muitos homens, especialmente, é o trabalho. Isso não vai durar.
É claro que se tivermos máquinas fazendo o trabalho, trabalharemos menos. Portanto, isso mudará nosso propósito, nossa perspectiva de vida. Isso mudará tudo. Então, deixe-me definir a IA apenas para esclarecer isso. Demis Hassabis, que agora é o líder do Google em IA, CEO da DeepMind, ele diz que são sistemas de computador que transformam informações e dados em conhecimento. Essa é uma definição interessante. Pense nisso por um segundo. Um computador que gera conhecimento. Não é isso que você faz? Não é isso que eu faço? Se um computador pode gerar o que eu faço, o que estou fazendo? No próximo ano você vai convidar um computador para falar com você. Talvez não. Provavelmente não. Talvez daqui a 10 anos. Mas o que ele faz conosco? E que tipo de conhecimento as máquinas têm? Bem, a resposta é que o conhecimento das máquinas é binário. A máquina conhece tudo o que já foi produzido como um número, como um padrão, e ela pode fornecer respostas com base na probabilidade. Mas a vida real não se trata de probabilidade. A vida real não é apenas matemática, pelo menos não acredito que seja, pois há muito mais do que isso. Então, quando chegamos aqui, Warren Buffett, um dos investidores mais ricos, parafraseou Einstein dizendo: a IA pode mudar tudo no mundo, exceto a forma como os homens. E ele quis dizer, não apenas os homens, mas os homens pensam e se comportam. Nós pensamos e nos comportamos de uma maneira muito antiquada, mesmo que você seja jovem, porque nos concentramos no resultado financeiro, no benefício, o benefício econômico. Esse tipo de atitude nos levou à situação atual das mudanças climáticas. Se usarmos essa ideia de benefício econômico como a coisa mais importante para a inteligência artificial, estaremos em sérios problemas. Porque com a IA, veremos todas as coisas. Vou fazer uma comparação entre essas duas coisas. Para mostrar o que está acontecendo aqui, basicamente estamos vivendo agora em um período de caos e confusão. Tenho certeza de que você notou. Este é o auge do caos. 20, 24, 25. Mais ou menos como em 1968. Quando eu tinha 7 anos. Não me lembro, mas acho que era isso. Então, a geração do milênio está chegando, mudanças geopolíticas dramáticas, ruptura tecnológica, paradigmas econômicos, emergência climática. Eu poderia continuar a página inteira aqui. E hoje, se você perguntar na Europa, se perguntar às pessoas como elas pensam sobre o futuro, muitas pessoas dizem que o futuro é sombrio. 70% dos jovens europeus dizem que não terão filhos, porque o futuro é ruim. Meus próprios filhos estão dizendo isso. Eles deveriam saber melhor. Mas sabemos, é claro, qual será o destino em 25 anos. Colaboração global, alimentos sustentáveis, energia de carbono zero, economias circulares, isso é 25? Isso é uma certeza. Se a Coreia quiser fazer parte desse futuro, esse é o futuro. É para lá que estamos indo, não é discutível. Que vamos dizer, agora não faremos parte dessa economia. Mas hoje temos uma longa lista de problemas, certo? O medo do futuro é generalizado. Então você sabe, temos que pensar em como lidar com isso. Qual será o próximo passo? O que podemos aprender com a mudança climática quando se trata de IA? Vou lhe dar alguns exemplos. Primeiro, tivemos a Revolução Industrial impulsionando a força muscular. Isso foi gerado com a IA. Hoje temos computadores que aumentam a potência do cérebro. Portanto, a economia industrial melhorou nossos músculos. Podíamos fazer outras coisas. E agora nosso cérebro está melhor porque podemos pensar de forma diferente. E podemos usar a IA para fazer o trabalho do conhecimento. Não se tratava de trabalho de conhecimento. A Revolução Industrial foi sobre o trabalho físico. Agora se trata de trabalho de conhecimento. Está vendo este gráfico aqui? Esta é a economia industrial, a curva da mudança climática. Está vendo o ponto em que a máquina a vapor foi inventada? Bem aqui, tudo explodiu. E a economia explodiu. Mas o que criamos como resultado foi toda essa produção de coisas que podemos controlar. Se continuar assim, teremos um aquecimento global de 4 graus, o que significa 500 milhões de refugiados do clima, como apenas um efeito colateral. Não é um bom futuro para nossos filhos. Se olharmos para cá, o que a IA pode fazer?
Cada vez mais, a IA pode fazer muitas coisas que costumávamos fazer, como passar no exame da ordem, gerar códigos, matemática do ensino fundamental, completar o senso comum. Tudo isso está se aproximando de 100%. É claro que sabemos que não é realmente 100%, mas está chegando bem perto. Muito em breve, em todo o mundo, 21 milhões de pessoas trabalham em call centers. Será possível automatizar as centrais de atendimento. Assim que uma máquina puder entender inglês, coreano ou alemão na vida real, com um pouco de variação, a central de atendimento estará automatizada. Porque uma central de atendimento não precisa de muita compaixão. Bem, na maioria dos casos você sabe, você tem regras, certo? E a central de atendimento pode fazer uma nova reserva quando o aeroporto estiver fechado. E, assim, é possível fazer a remarcação de 5.000 pessoas em 14 segundos. E é gratuito, mais ou menos. O computador está lá de qualquer maneira. Então, basicamente, podemos dizer com segurança que esse cenário do futuro, o cenário ruim, é baseado em um paradigma ultrapassado de lucro e crescimento. E isso se aplica às mudanças climáticas. E agora estamos mudando para esse paradigma, que é a geração mais jovem. Mas também se trata sobre IA. Se formos para o futuro, baseados no paradigma do benefício econômico, do lucro e do crescimento quando se trata de IA, vamos reproduzir a mesma coisa, que é efeito positivo em primeiro lugar. Segundo efeito, muitas coisas que não são tão boas. Não podemos nos dar ao luxo de fazer isso com a IA porque, adivinhe só, não podemos consertar a IA tão facilmente quanto consertamos a mudança climática. Vamos consertar a mudança climática. Temos as ferramentas, temos a tecnologia, temos o dinheiro. Sim, é difícil, mas vamos fazer isso. Com a inteligência artificial, você está tentando consertar uma máquina que tem um QI de 50 milhões. Quero dizer, mesmo uma pessoa com um QI de 150, como Einstein, falando com você hoje, você não entenderia uma única palavra do que ele está dizendo. Com 150, pense em uma máquina com um QI de 5.000. Seremos a segunda espécie mais inteligente. Mas podemos usar uma máquina com um QI alto para nos ajudar a descobrir os cuidados com a saúde, a descobrir outras coisas. Esse é um efeito muito, muito positivo. As Nações Unidas dizem que temos de lidar com a IA da mesma forma que lidamos com as mudanças climáticas. Isso é muito interessante porque temos essas coisas novas que a ONU tem um pacto para o futuro. A UE tem agora uma lei de inteligência artificial para tentar lidar com isso. E é claro, muito disso está acontecendo neste país, como ouvi dizer. Mas aqui está o resultado. Esta curva lhe dirá tudo. Nós conversamos e temos acordos e temos... Você sabe? Mas o que acontece com a curva da poluição? Não há um único amassado nessa curva. Há dezenas de acordos, não há uma única marca, exceto pela Covid. Ok, com a mudança climática sabemos que podemos consertar isso. Tem sido um problema, mas é possível. Com a IA não teríamos. Teríamos outra chance de resolver isso. Precisamos usar a IA como uma ferramenta para os negócios. É simples. Vou explicar em um segundo. Mas não como um substituto para os humanos. Precisamos que essas máquinas sejam competentes. A competência basicamente faz com que o trabalho seja feito. Seja dirigindo um carro, ou pilotando um avião, ou produzindo, você sabe. Tecnologia biosintética e assim por diante. Não queremos a consciência das máquinas. Qual será o objetivo da consciência? Quero dizer, esse é o nosso território. É isso que fazemos na vida. Então vamos falar sobre o que isso significa e começaremos do início. Na verdade, a primeira etapa de tudo isso é sobre IA. Assistência inteligente. Na verdade, essa é uma palavra muito melhor do que inteligência artificial. 98% do que você vê hoje é software inteligente. Você pode imaginá-lo como o Google Maps. Sabe, ele é inteligente, mas nós, às vezes o usamos, às vezes confiamos nele, às vezes não, às vezes o ignoramos. É apenas uma ferramenta. Não acreditamos no Google Maps. Ninguém diz que o Google Maps trará paz. Ou você sabe, é apenas uma ferramenta. Portanto, a assistência inteligente é como dizer que os computadores não são mais estúpidos. Os computadores eram muito estúpidos até 10 anos atrás. E a IA já existe há muito tempo como... Tenho certeza de que você sabe. Agora posso falar com o computador. O computador responderá a mim.
Analisarei todos os meus dados ao vivo e farei sugestões sobre o que devo ou não comer. E esse tipo de coisa vai aumentar, é claro, à medida que avançarmos para o futuro. A inteligência artificial será mais geral, novamente a mesma definição. Mas a última parte, AGI, inteligência artificial de gênero, essa não é uma parte que devemos seguir. Vou lhe dizer por quê. Porque se trata principalmente de consertar coisas como ineficiências e problemas e assistência médica, e você sabe todas essas coisas que analisamos, o sistema financeiro, investimentos, todas essas coisas, coisas cotidianas, poluição, desemprego, certo? Mas aqui o CEO da OpenAI diz: a próxima mudança na IA se concentrará na mais impressionante das capacidades humanas. A capacidade de pensar, criar, entender e raciocinar. Essa é uma ideia muito estúpida. Quero dizer, a única coisa que está faltando aqui é a capacidade de amar. Nós também incorporamos isso à máquina. Então, basicamente, estamos com Blade Runner. Por que queremos uma máquina que possa pensar, criar, entender e raciocinar, se não temos nem mesmo máquinas que possam fazer o trabalho? Portanto, qualquer trabalho que exija raciocínio é óbvio para os humanos. Nós simplesmente o fazemos. Para as máquinas. Justiça criminal, política. Algumas pessoas estão sugerindo seriamente que deveríamos ter líderes de cidades, empresas e países em IA, porque eles não falham, não bebem, não têm escândalos. Vou mostrar alguns exemplos. Na verdade, o que queremos é isso, certo? Queremos uma máquina que nos aumente, que nos ajude a fazer as coisas melhor. Aqui está uma lista de coisas para fazer melhor. Traduzir, resumir, pesquisar, verificar fatos, redigir, organizar, coletar, lembrar, idealizar. Isso é chamado de trabalho de macaco. O trabalho de commodity. Quanto trabalho de commodity você faz todos os dias? Organize os papéis e envie as coisas da esquerda para a direita. Quero dizer, todos nós fazemos isso. Se a máquina pode fazer a rotina, isso é fantástico. Só há um problema. Se seu trabalho for 100% rotineiro ou 90%, você está frito. Quero dizer, se o trabalho do macaco é o seu trabalho, então você sabe, os robôs serão os macacos. Todos nós fazemos trabalho de commodity, portanto, essa é realmente uma grande mudança na forma como o encaramos. Assim, por exemplo, posso fazer um prompt para conversar com GPT, DALL-E, Pista e assim por diante. E posso dizer, faça um macaco que joga xadrez. Foi só isso que eu disse. Isso é da Sora. OpenAI. Mas você percebe que o macaco é muito legal, mas o tabuleiro de xadrez tem apenas 7 casas, 7 linhas, e há 3 reis. Portanto, não é muito preciso, mas divertido. E aqui eu pedi a IA para criar uma galeria de escritores que são canhotos. E não importava o que eu fizesse, não conseguia conseguir que os escritores fossem todos destros, porque ninguém é canhoto. De acordo com a IA. É como se você exibisse um anúncio no LinkedIn. E digamos o anúncio procura por cientistas de dados. Se você olhar os dados do LinkedIn, verá que 98% dos homens são cientistas de dados. Portanto, o anúncio não será exibido para uma mulher. Esse é o tipo de inteligência estúpida de que não precisamos. Que amplifica coisas que já estão erradas, sabe, que só as torna piores. Eu tenho meu próprio bot, todos os meus livros, minhas publicações no blog, você pode acessar TheGeard.ai e você pode fazer perguntas sobre mim para o bot. The GERD, como meu nome, GRD, não é doença do refluxo gastrointestinal, é o meu nome. Mas você pode acessar TheGeard.ai e fazer perguntas. É muito útil porque, você sabe, você pode encontrar muitas coisas, links e PDFs e assim por diante. Ele também me faz parecer muito melhor e mais jovem, o que eu gosto muito, sabe? Pedi a ele que fizesse algumas fotos com aparência mais jovem. Você deveria experimentá-lo se precisar fazer uma dieta ou algo assim. Portanto, podemos ver que, com todas essas coisas, há um desfiladeiro entre interessante, divertido, legal, yada yada, e realmente ótimo. David Byrne, o músico, disse que uma IA pode fazer música, mas não pode fazer música excelente. Há uma diferença. Às vezes não há problema em não ter coisas excelentes. Você está com fome e está bem ali, você come um pouco de junk food, é bem ruim, mas sabe, não precisa ser ótimo.
mas você não quer comer isso todos os dias. Quando você olha para o conteúdo de livros musicais, quer que ele seja excelente, certo? Você não quer que ele seja apenas um modelo falso ou simulado. Então, quando tivermos esse futuro, é isso que está acontecendo. Teremos agentes de IA ao nosso redor, fazendo coisas por nós. Traduzindo coisas, comprando passagens de avião, encontrar um parceiro, estou brincando. O que você quiser, certo? Você pode pedir a IA. No Copilot Studio, os clientes agora têm o poder de criar agentes autônomos para impulsionar o processo de negócios que prioriza a IA. Digamos que um cliente em potencial da McKinsey envie um e-mail solicitando um compromisso. Assim que o e-mail é recebido, o agente começa a trabalhar para extrair os detalhes relevantes. Esse é o Microsoft Copilot. Você provavelmente sabe disso, mas uma nova geração foi lançada ontem, em que você pode dizer ao Copilot para realmente agir, certo? Isso é chamado de agenting, agentes de IA. Isso realmente faz as coisas de forma autônoma, certo? Esta é a parte importante. Aqui está o robô advogado. Você pode ver isso no YouTube. É da Thomson Reuters. Portanto, essa máquina ajuda o advogado a ser mais rápido, a redigir acordos de confidencialidade e a elaborar contratos. É claro que a responsabilidade de redigir um contrato para um negócio de 100 milhões de dólares não seria de um software, mas o usaria para se preparar para fazer o contrato. É como uma ferramenta elétrica. Portanto, pense nisso como uma ferramenta elétrica. E se fizermos isso, fica bem claro que os agentes de IA são sistemas que podem trabalhar de forma autônoma. E como eu disse antes, isso pode ser o paraíso ou o inferno, porque será o paraíso se for bem feito. Seria o inferno se ele fantasiar coisas, e eu não posso controlar isso. Aqui está um aplicativo que considera um inferno. Essas pessoas gastaram cerca de $1 milhão para comprar o nome de um site, French.ai. E estão criando um aplicativo, sem som, felizmente, que basicamente tem esse pequeno amuleto que você está usando aqui. Ele está ouvindo você e fornecerá respostas e comentários sobre o que você está fazendo. Portanto, é como ter um dispositivo de monitoramento com o qual você interage. Esse é um exemplo claro para a saúde. Isso me leva a uma pergunta simples. A IA trará abundância? Para todos ou tirania? E essa é uma pergunta importante, porque estamos olhando para cá e dizendo, ok, o que realmente está acontecendo com a IA? Ela é uma tecnologia de uso geral. É como a prensa de impressão. É como o fogo. É como os livros. É como a eletricidade, a computação em nuvem, a mobilidade. Ela estará em toda parte. Portanto, quando tivermos isso, haverá dois grandes efeitos. Um deles é que a rotina será feita por máquinas. A maioria das rotinas nos próximos 10 anos será transferida para as máquinas. Rotina significa algo sem sentido. Coisas que acontecem por si mesmas, mais ou menos. E isso criará, é claro, abundância. Quero dizer, se pudermos ter um sistema que produza biologia sintética, ele produzirá novos tipos de combustível para aviões, por exemplo. Ou combustível que possamos usar no carro, ou gás hidrogênio, ou o que for. E conseguirmos isso, ele se tornará abundante, o que significa que se tornará quase gratuito. Imagine que, se isso acontecer, eu possa curar doenças graves porque a IA descobriu algo específico. As duas tendências que mais me entusiasmam para próxima década ou 2 décadas são a inteligência abundante e a energia abundante, e a prosperidade que teremos com essas duas coisas que estão sendo desbloqueadas. Sam Altman, da OpenAI. Energia abundante, inteligência abundante. Energia abundante será uma coisa ótima, é claro. Inteligência abundante significa... Bem, e quanto a tudo mais que os humanos fazem? Não se trata apenas de inteligência. E não se trata apenas de ser mais inteligente. Houve algumas pessoas realmente inteligentes na história que fizeram uma grande bagunça. E o mesmo acontece hoje. Temos de ir além dessa ideia de inteligência. Portanto, com abundância... Ótima trilha aqui de Star Trek.
A máquina que imprime alimentos. Temos isso hoje, chamada carne cultivada. Sei que parece nojento, certo? Mas é a carne de um animal que não está morto. No laboratório, que é cultivada por fermentação. E esse é um grande investimento, eu acho, em todo o mundo, especialmente aqui. E agora está surgindo em diferentes lugares. Aqui está um que produz as chamadas varas de tigre. Certo? Provei outro dia. Não dá para saber a diferença. Mas é muito caro. Bill Gates investiu, segundo ele, em 10 anos, essa carne será 1/10 do preço da carne comum. Sei que parece que não nos acostumaríamos com isso, porque somos como animais de verdade, mas é essencialmente uma impressora tridimensional. E isso é muito, muito importante, eu acho, em todo o mundo, criando abundância de alimentos. Muito importante aqui esse cara, Vinod. Coach Schleier, que é um dos maiores investidores do Vale do Silício. Ele diz que se a IA eliminar o ônus da sobrevivência, poderemos construir um mundo em que as pessoas sejam livres para buscar o que é importante para elas. Isso soa muito religioso, como se a abundância fosse gerar esse mundo incrível. É o que chamamos de otimismo tecnológico, certo? Ele também disse que a IA chega e, se der certo e fizermos a política certa, ela pode trazer uma semana de trabalho de 3 dias, porque a IA faz todo o trabalho. O outro cara que está no mesmo artigo, que acabou de ser publicado recentemente, Dario Amodei, CEO de uma empresa de IA, diz que a previsão é que na medicina, se a IA comprimir o tempo que os biólogos humanos alcançaram nos próximos 15 a 10 anos, poderemos inventar a mesma coisa em 5 a 10 anos usando a IA. Se você estiver no ramo farmacêutico ou no ramo alimentício, poderá inventar coisas novas em 1/10 do mesmo tempo. Portanto, você não gasta 2 bilhões para criar o próximo medicamento. Você gasta 200 milhões e o lança em 12 meses, não em 5 anos. Isso é abundância, mas esse é o princípio. A realidade é que se não tivermos a política certa em vigor e as regras certas, isso pode ser muito bom para Vinod Khosla e Amodei. Mas seria bom para nós? Essa é uma pergunta muito importante. É bem simples. À medida que avançamos para a IA, há 3 ondas vindo em nossa direção. A mudança climática, a própria IA e, é claro, a biologia sintética. E a IA pode resolver todas essas questões. Energia abundante. Alimentos em abundância, inteligência em abundância, produtos em abundância. Essa é a promessa. Essa é a promessa da tecnologia. Sempre foi a promessa, mas agora é especialmente essa a promessa. Mas é claro que sabemos que isso já foi prometido antes. Temos carros que dirigem. Não vejo nenhum aqui em Seul. Vejo alguns em São Francisco. A maioria das pessoas não gosta deles. Eu não vejo muitas pessoas comendo carne cultivada. De fato, agora há uma resistência à carne de cultura. Porque muitas pessoas dizem que agora não é, sabe, não é saudável e assim por diante. Mas em princípio, essas coisas seriam possíveis. Mas não vamos confundir uma visão clara com uma distância curta. Levará mais 10 anos para chegarmos à condução autônoma. E Elon Musk continua dizendo a cada 2 meses, você sabe. Bem, Elon diz muitas coisas, mas essa é uma coisa sobre a qual ele gosta de falar. Então esse mundo aqui é chamado de utopia. Esse mundo feliz em que estamos todos conectados, fazendo o que queremos, coexistindo com robôs. Sim, isso seria interessante se de fato acontecesse. Mas acho que muito disso é uma espécie de tecno-otimismo impulsionado pela tecnologia, o que é chamado de aceleracionismo, tornar as coisas rápidas, altruísmo eficaz. Essas são tendências da tecnologia. Acho que isso é interessante, mas precisamos analisar o que isso realmente faz. Aqui está nosso amigo Mark Andreessen, um dos outros investidores famosos. Ele escreveu algo chamado Manifesto Tecno-Otimista, que você deveria ler. E ele diz o seguinte: a inteligência é o principal motor do progresso. Isso soa como algo que poderíamos ouvir aqui, para o futuro, certo? O principal motor do progresso. O principal motor do progresso não é a tecnologia, são os seres humanos. É o que queremos que ela faça, não o que ela pode fazer. Ele diz basicamente que nenhum problema material, inclusive os causados pela tecnologia, não pode ser resolvido com mais tecnologia. Está bem. Falei como se fosse a obsessão de um verdadeiro cientista. Temos que pensar um pouco além disso. Nem todo problema possível é resolvido com tecnologia.
Guerras não são resolvidas com tecnologia. Questões culturais, religiosas, você sabe, não são resolvidas. São agravados pela tecnologia. Como sabemos pelo nosso amigo Mark Zuckerberg, que recentemente teve de se desculpar no Congresso dos Estados Unidos sobre como o Instagram atrapalha a vida de mulheres jovens. Você sabe, inúmeros jovens em todo o mundo se mataram por causa do Instagram. E o Facebook foi a plataforma que criou coisas como o Myanmar, e assim por diante. É uma longa história. E ele diz, sobre o metaverso, estaremos passando um tempo em que os mundos digitais imersivos se tornarão a principal forma de vivermos nossas vidas. Bem, eu não sei. Isso é interessante, mas... pessoalmente, não estou interessado em viver em um videogame. Não sei quanto a você, mas isso me parece muito limitado. Por isso, sempre digo que vender a humanidade é a maior oportunidade de negócios de todos os tempos. Substituir humanos por máquinas, substituir relacionamentos humanos por isso. Certo? Ter mais relacionamentos com a máquina do que na vida real. Isso gera muito dinheiro. Provavelmente é tão ruim quanto a Saudi Aramco. Ganham muito dinheiro fazendo coisas muito ruins. Precisamos pensar em um meio termo aqui, certo? Os mercados livres sozinhos não funcionarão. Se quisermos resolver os maiores problemas da humanidade, não podemos simplesmente dizer que o mercado resolverá o problema. Esse é Milton Friedman, no ano de 1076. Estamos um pouco atrás disso agora. É como se fosse 50 anos depois. Então, o que isso significa para humanos e máquinas? Claramente, as máquinas podem ler os humanos agora, certo? Olhar dentro de uma mente. Elas podem agir como se fossem humanos. Sabe, muitas coisas sobre o ChatGPT são como se você sentisse que há um ser humano dentro dele. Porque isso é uma falsificação perfeita. Mas temos que ter em mente que, na verdade, a tecnologia é sobre essa lógica, probabilidade, simulação, conhecimento explícito, conhecimento que é divulgado, probabilidade. É isso que as máquinas fazem. Elas calculam a probabilidade e lhe dão uma resposta com base na probabilidade. Mas você sabe que as máquinas só entendem de 5 a 10% da vida real. Elas não têm um corpo, não sentem cheiro. Não conhecem nada, exceto a lógica, os dados e os padrões. Não têm consciência, nem agência, nem raciocínio, nem percepção. Portanto, precisamos usar as máquinas para os trabalhos que exigem isso. Os trabalhos estúpidos que exigem apenas isso. Porque elas sabem como fazer isso. De um lado temos a inteligência digital e do outro lado temos inteligência humana. Isso não é a mesma coisa. Devemos parar de fingir que as máquinas podem ser como os humanos ou que os humanos podem ser como as máquinas. Isso não existe. É por isso que muitas pessoas chamam isso de IA, a inteligência alienígena, porque ela não é daqui. E essa é realmente a grande diferença quando olhamos para essas duas coisas. É entender como isso funciona. Isso muda o paradigma de como trabalhamos. Esse é o paradigma do trabalho. Costumávamos trabalhar aqui embaixo. Se você é um trabalhador do conhecimento, conhecimento intelectual, dados, informações, e outros no topo. E agora, a IA está chegando e dizendo, espere, vou pegar esta parte. Se você trabalha com educação, essa é uma grande bandeira. A IA vai pegar o conhecimento e as informações e torná-los seus. Porque isso são apenas números, é lembrar. Está fazendo download e nós estaremos aqui em cima. Portanto, se você quiser ter muito trabalho no futuro, neste país ou em qualquer outro lugar, é preciso subir na pirâmide. Temos de subir na pirâmide. Conhecimento mais profundo, conhecimento silencioso, compreensão, sabedoria. A economia da informação está prestes a mudar radicalmente, pois reduziremos o custo de produção do conhecimento a um custo marginal zero. E isso é muito difícil. O custo de produção do conhecimento a um custo marginal zero. Esse é, obviamente, o cara que dirige a IA da Microsoft. Ele deve saber. Quando isso acontece, o que fazemos? Bem, temos que subir na pirâmide. As coisas que as máquinas não podem fazer. E é muito importante que comecemos a nos dar conta do que isso significa. Agora, a tecnologia não tem ética. As máquinas não sentem, elas não têm palpites, elas não entendem. Elas não imaginam, esse é o nosso trabalho. O que devemos fazer é dar às máquinas os trabalhos que temos de fazer, que são rotineiros, que são commodities, e então ficaremos com esses trabalhos. Esse é o futuro do trabalho. Portanto, só me restam alguns minutos, por isso vou examiná-los.
Rapidamente, estamos nos movendo para uma economia de pós-conhecimento. Pós-conhecimento significa que apenas informações e dados não serão suficientes. Compreensão, intuição, imaginação, as coisas que nos tornam humanos. Isso mostra esse tipo de gráfico sobre o que a IA está fazendo. Agora, claramente no futuro e na realidade atual, a IA está fazendo todas essas coisas. Conhecimento de dados. E ela vai crescer aqui, ela terá mais conhecimento no futuro. Mas precisamos pensar no que isso significa para a educação. Não se trata mais de STEM. Ciência, tecnologia, engenharia. Isso continuará sendo importante, não importa o que se veja. Entender a tecnologia e fazer tecnologia serão importantes, é claro. Mas, na verdade, o que o futuro reserva é o oposto. Eu chamo isso de SI, humanidade, ética, criatividade, imaginação. Todo cientista precisa aprender isso e todo humanista precisa aprender um pouco de ciência. Esse é o futuro da educação e do nosso trabalho. Eu sempre digo que se você trabalhar como um robô tomará seu emprego. E isso não é novo, é apenas mais darwinista. Se você aprender como um robô na escola, você acabará trabalhando para o robô. Porque temos de fazer o oposto do robô. O futuro da economia é realmente diferente. Não é o que a IA aberta diz que é. Não é essa a ideia. Esse é o nosso objetivo aqui na Tyrell. Mais humano do que humano é o nosso lema. No final do ano, mais humano do que humano é o nosso lema. Esse é o lema da IA aberta. É por isso que ela está arrecadando 6 bilhões de dólares em uma avaliação de AS. Ela está criando humanos. Essa é a ideia. E por mais que eu ache isso interessante em um nível de ficção científica, acho que esse não é um caminho muito bom para o futuro. Vamos ganhar mais dinheiro por causa da IA. O PIB vai aumentar. Essa é a perspectiva mais recente, por causa da IA. Mas as sociedades de todo o mundo estão dizendo: sabe, isso vai piorar as coisas, a desigualdade, isso vai mudar a guerra, a todas essas coisas ruins. Portanto, você poderia fazer uma pergunta. A IA é ótima para a economia, mas ruim para a sociedade? O bilhete vencedor para o futuro é torná-la excelente para a economia e incrível para a sociedade. Esse é o bilhete. É isso que você quer fazer aqui. Você não quer inventar uma tecnologia que a torne excelente para o dinheiro, para os negócios, para a economia, para o progresso, yada, yada. Ao mesmo tempo, desumanizar as pessoas. Transformar as pessoas em robôs. Transformar-nos em robôs. Não queremos isso. Queremos um futuro que será diferente. O VC diz que o líder em tecnologia será aquele que estiver em uma posição de comando para o destino global da tecnologia. Sabe aonde isso nos levará? Aqui. Em uma corrida armamentista. Queremos uma corrida armamentista na inteligência artificial? Não queremos, porque ninguém sobreviverá a isso. Porque a própria IA vencerá se tivermos uma corrida armamentista como essa. É por isso que precisamos de legislação e outras coisas. A democracia é outra coisa. A democracia tem sofrido nos últimos 2 anos. E por quê? Porque a tecnologia social nos mostra como o mundo é ruim, como as outras pessoas são ruins e por que não podemos confiar nelas. E de muitas maneiras é um pouco como se a democracia estivesse sendo atacada. Da IA, como aconteceu este ano na eleição. É como se fosse uma arma gigante de IA disparando contra a nossa confiança uns nos outros. Não queremos que as pessoas mexam em nossos cérebros e coisas falsas, mídia social, inteligência artificial e todas essas coisas. Deixe-me. Vou resumir. Valorizar a inteligência acima de todo o resto é um desastre. A inteligência é importante, mas não é a única coisa que importa. Você já ouviu falar de compaixão, empatia, todas essas coisas que tornam a vida humana interessante. A pessoa mais inteligente nem sempre é a melhor pessoa. É apenas inteligência. Não vamos colocar o lucro sobre o florescimento humano, assim como fizemos com os combustíveis fósseis. Portanto, agora vou fazer um resumo. Primeiro, ponto importante, esse deve ser o objetivo. O que quer que você faça com a tecnologia, não se trata da economia de um P, lucro e crescimento. Se você fizer isso, eventualmente chegaremos ao topo do desenvolvimento e explodimos. Esse é mais ou menos o ano do
ano. É por isso que o secretário-geral Antônio Guterres diz que é colaborar ou morrer. E ele estava falando sobre mudanças climáticas, mas eu estou falando sobre IA. Nós colaboramos? Ou até o ano do ano é nossa data de validade? A IA é essencialmente uma ferramenta elétrica. As pessoas com a ferramenta elétrica vencem as pessoas sem a ferramenta elétrica. Isso também não é novidade. Portanto, temos que usar a ferramenta elétrica. Não podemos passar o futuro recusando uma ferramenta elétrica. Isso é como recusar um celular. Sim, poderíamos, se você fosse muito rico ou morasse em uma montanha em algum lugar. Mas, de modo geral, não se trata disso. Trata-se de usar a ferramenta da maneira correta. Uma ferramenta elétrica também pode ser muito perigosa. Precisamos ter cuidado com a forma como usamos essa ferramenta. É uma ferramenta, não um propósito, não é uma religião, não é Deus, não é trazer a salvação. A salvação da humanidade não será com uma ferramenta elétrica. É preciso um pouco mais do que isso. E se trata de competência. Toda ferramenta que promete competência, que de fato a oferece, vale o dinheiro que gastamos com ela. À medida que avançamos em direção a esse futuro, devemos nos lembrar de que a IA é uma serva útil, mas um péssimo mestre. De fato, a IA como um mestre seria o fim da humanidade. Como muitas pessoas já disseram, a IA como ferramenta poderia nos trazer o nirvana econômico, poderia curar doenças. Vamos mantê-la como uma ferramenta. Vamos mantê-la para que possamos de fato colocá-la para funcionar. Vamos mantê-la para que possamos usar um pouco de telos, a boa e velha palavra grega para sabedoria, para equilibrar o que ele faz e o que não deve fazer. Vamos criar um bom futuro, com base nesses paradigmas, e não o futuro ruim baseado em outra coisa. Vamos colaborar. Vamos adotar uma visão holística. Holística significa que você está analisando todas essas partes, não apenas uma. Quando você faz a política para a Coreia ou para a cidade de Seul, tenha uma visão holística. Comunidade, cultura, negócios, ciência, tecnologia. Tudo isso não apenas uma coisa. Isso leva a lugares como Neom, na Arábia Saudita. Isso não é uma visão de mundo holística. Isso é uma visão de mundo funcional. E, é claro, a colaboração. Teremos que colaborar globalmente para resolver essa questão dominante da IA. Sem isso, não teremos uma política que nos sustente em todas as áreas. Portanto, para finalizar, eu sempre digo que o futuro é melhor do que pensamos. Não devemos ir para o futuro com base no medo. Devemos permanecer otimistas porque temos as ferramentas mais incríveis à nossa disposição. Mas não vamos transformar a ferramenta seja o objetivo. Não vamos rezar para o martelo porque o martelo pode construir uma casa. A famosa futurista Barbara Hubbard disse que desconfiar do futuro torna difícil abrir mão do passado. O do presente. Temos de confiar no futuro para que ele possa fazer coisas boas, e a partir daí, criamos coisas boas. Buckminster Fuller DC, famoso futurista? Devemos ser arquitetos do futuro, e não suas vítimas. Portanto, é isso que desejo para vocês. Construam o futuro, e eu os verei no próximo ano quando tiverem feito isso. Obrigado a vocês.